Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui para mais uma revisão diária, continuando no baralho de glomerulopatias. Vamos agora para a doença por lesão mínima. Qual a definição da doença por lesão mínima? A gente sabe que a doença por lesão mínima é a principal causa de síndrome nefrótica de 1 a 8 anos. Então, é a principal causa de síndrome nefrótica ali nas crianças. Beleza. Qual o sinônimo para a doença por lesão mínima? A gente sabe que é nefrose lipoide. Por que nefrose lipoide? Que ali, quando na época antiga, né, que eles não tinham muito acesso a saber a fisiopatologia da doença, era um rim ali, um glomérulo que tinha, por exemplo, muitos lipídios ali. Então, deu-se o nome de nefrose lipoide. Pode parecer alguma prova mais estranha aí. Qual é a epidemiologia da doença por lesão mínima? A gente sabe, geralmente é uma criança de 1 a 8 anos. A gente já viu lá em síndrome nefrótica que essa é a epidemiologia da doença por lesão mínima. Muito importante esse flashcard. Quais os medicamentos e as doenças sistêmicas que se associam à doença por lesão mínima? Dois principais para gravar para a prova: doença de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin, e o anti-inflamatório não esteroidal, o AINE. Então é Hodgkin-AINE, Hodgkin-AINE, Hodgkin-AINE. Agora, se você quiser brilhar muito e para uma questão super difícil, você pode gravar 3 mais assim, medicamentos relacionados à doença por lesão mínima, que é a ampicilina, a rifampicina e o alfa-interferon. Beleza. Agora, se quiser gravar só 2, que cai em prova, é Hodgkin-AINE, Hodgkin-AINE. Beleza. Qual a fisiopatologia da doença por lesão mínima? Esse é um conceito importante, tá? A gente tem que entender que, primeiro de tudo, essa doença por lesão mínima, ela é mínima porque a gente não consegue ver na microscopia óptica nada que nos remeta ao porquê que está acontecendo aquilo. Agora, se a gente for na microscopia eletrônica, a gente vai conseguir ver que o paciente tem uma fusão e retração dos processos podocitários. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês os podócitos e os processos podocitários para que a gente entenda um pouquinho do porquê esse paciente vai perder proteína na urina. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês os podócitos. Vamos lá. Aqui eu vou ter um podócito e aqui eu tenho um prolongamento dele, tá? O prolongamento secundário do podócito. A gente vai ter, no paciente com doença por lesão mínima, a fusão e retração dos processos podocitários. Então, isso aqui vai deixar de ser como é. E esses prolongamentos secundários dos podócitos são muito importantes para impedir que as proteínas vazem do glomérulo. As proteínas aqui, ó, de azul, elas querem passar para ir para a urina. Mas se os processos podocitários estiverem direitinho, elas não vão conseguir passar. Agora, o paciente com doença por lesão mínima tem fusão e retração dos processos podocitários. Então, a proteína vai passar de boa. A proteína passa e vai cair lá na urina. Vai ser perdida pela urina. Beleza. E a gente vai ter também, além dessa fusão e retração dos processos podocitários, a gente tem a perda da carga negativa da membrana basal glomerular. A gente sabe que a membrana basal ela é muito importante no nosso corpo. A gente sabe que a membrana basal glomerular é cheia de cargas negativas. E uma das principais moléculas responsáveis por essa carga negativa são os glicosaminoglicanos, as GAGs. Eu vou desenhar para vocês as GAGs aqui e a membrana basal. As GAGs estão na membrana basal glomerular. E a gente sabe que o paciente com doença por lesão mínima, além dele ter fusão e retração dos processos podocitários, ele ainda perde essa carga negativa e vai perder esses glicosaminoglicanos. Então, proteínas como a albumina, por exemplo,
que eram repelidas por ter carga negativa, vão começar a não ser repelidas mais. O glicosaminoglicano foi embora, então a albumina consegue passar, não vai ser mais repelida. Vai passar e vai ser perdida pela urina. Então, esses dois fatores explicam por que o paciente com lesão mínima tem proteinúria. Mas não é qualquer proteinúria, é uma proteinúria que é seletiva, a perda principalmente de albumina. A gente pode chamar de proteinúria seletiva ou albuminúria, porque a principal proteína ali que tem uma carga negativa, que seria inibida pelos glicosaminoglicanos, é a albumina. Como perde glicosaminoglicano, a albumina vai embora. E geralmente é só albumina mesmo. Então o paciente perde a albumina. Beleza, vamos continuar. Doença por lesão mínima, quais são as manifestações clínicas desse paciente? Basicamente, o paciente tem uma síndrome nefrótica pura e simples. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque a gente já viu em episódios anteriores da revisão diária o paciente com síndrome nefrótica. O paciente tem dislipidemia, pode ter trombose de veia renal, pode ter anemia ferropriva refratária, etc. Beleza. Em relação aos exames complementares, o que é que chama a atenção no paciente com doença por lesão mínima? A gente sabe que ele vai ter todos aqueles exames complementares que a gente já viu na síndrome nefrótica. Então, se você quiser, retorne a essa revisão sobre síndrome nefrótica. A gente sabe que a doença por lesão mínima não consome o complemento é normal. A gente sabe que a única causa de síndrome nefrótica que consome o complemento é a glomerulonefrite membrano-proliferativa, a GNMP. A microscopia óptica é inocente, não tem nenhuma alteração, por isso que ela foi denominada doença por lesão mínima, porque na época que não existia o microscópio eletrônico, ninguém sabia por que isso acontecia. Porque a microscopia óptica não via nada. A microscopia óptica era inocente. Agora, na microscopia eletrônica, que a gente vê, se a gente fizer uma biópsia renal no paciente, fizer a histopatologia na microscopia eletrônica, a gente vai ver sim, a gente vai ver a fusão e retração dos processos podocitários. Olha essa imagem aqui, que bonita, que mostra os processos podocitários. Aqui na esquerda, na direita, na sua direita, os processos podocitários bonitinhos ali, e na sua esquerda, os processos podocitários todos com fusão, todos com retração. Assim, com esses processos podocitários, não tem como segurar a albumina. Ela vai ser perdida pela urina, não tem jeito. Beleza. Em relação ao tratamento e conduta da doença por lesão mínima, a gente tem que lembrar que a doença por lesão mínima responde de forma dramática ao corticoide. Responde muito bem ao corticoide, a prednisona. E se a gente quiser acertar umas questões mais específicas, a gente tem que saber uns detalhes sobre o corticoide. Esse corticoide tem que ser feito de maneira diária, hein? Não é para ficar fazendo um dia sim, um dia não. É de maneira diária por 6 semanas. Outros detalhes que já caíram em algumas questões mais específicas. Se porventura o paciente responder muito, muito bem ao corticoide, o que é que eu posso fazer? Porque a gente sabe que o corticoide ele dá efeitos adversos, pode dar osteoporose, pode fazer o paciente ser predisposto a diversas infecções. O que é que a gente pode fazer para tentar poupar esse corticoide? A gente pode adicionar levamisol. Isso já caiu em prova. Se você quiser poupar corticoide no paciente com lesão mínima, é levamisol. Se o paciente, por exemplo, está recidivando muito, tem maior ou igual a 4 recidivas por ano, bom, esse paciente está recidivando, ele não está respondendo à prednisona. O que é que eu posso fazer a mais por ele? Eu posso adicionar ciclofosfamida. E uma observação muito importante, vamos evitar diurético nesse paciente. E a gente sabe que o paciente com síndrome nefrótica, ele está com hipovolemia. Vamos lembrar da teoria do underfilling. Ele está perdendo volume no vaso porque ele está com uma baixa pressão oncótica. Então, vamos evitar o diurético para evitar agravar essa hipovolemia do paciente, beleza?
Vamos embora aqui. Outro flashcard, doença por lesão mínima, indicações de biópsia renal. A gente sabe, olha, se a gente pegar um paciente de 1 a 8 anos com a síndrome nefrótica, a gente vai pensar na doença por lesão mínima e já vai iniciar a prednisona para ele, porque a gente sabe que a doença por lesão mínima responde muito bem à prednisona. Então, eu não vou sair ali fazendo biópsia renal em todos os pacientes só para comprovar que o paciente tem lesão mínima, só para ver ali a fusão e retração dos processos podostáticos. Não faz sentido. Eu dou o corticóide para o paciente e beleza. Agora, tem umas indicações específicas que caem em prova de quando é para fazer a biópsia renal nesse paciente. Quando for recidivante. O paciente está recidivando demais. Será que essa recidiva é por lesão mínima? Será que não é outra causa de síndrome nefrótica? Está muito estranho. Se recidivar demais, vamos fazer uma biópsia. Se o paciente tem menos de 1 ano ou mais de 8 anos, opa, não está na epidemiologia, não está na faixa etária ideal ali. Pode ser outra coisa. Vamos fazer a biópsia renal para ver se é lesão mínima? E o paciente que não responde ao corticoide. Ora, se a doença por lesão mínima responde de maneira dramática ao corticoide, por que ele não está respondendo ao corticoide? Vamos fazer biópsia no rim dele. E agora, um conceito importante. Quando é que eu considero o paciente não responsivo ao corticoide? Isso é específico e já caiu em prova. Na criança, é acima de 8 semanas. Ou seja, eu estou dando prednisona para a criança por mais de 8 semanas e ela não melhora. Não melhora a proteinúria, não melhora o edema nasarca. Opa, isso aí não respondeu ao corticoide. No adulto, a gente dobra o tempo. O adulto está mais de 16 semanas com corticoide e não melhora. Opa, pode ser outra coisa. Vamos fazer uma biópsia renal nesse paciente. Beleza? Basicamente é isso. Importante demais esse flashcard. Vamos continuar. Agora, um verdadeiro ou falso. A doença por lesão mínima é uma possível causa de doença renal crônica? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A doença por lesão mínima, apesar de responder bem ao corticoide, pode ser uma causa de doença renal crônica, sim. Vamos agora virar a chave e vamos para a GEFS, ou glomerulosclerose focal e segmentar. Qual a definição da GEFS? A GEFS é a principal causa de síndrome nefrótica nos adultos. A gente já viu isso. Se a gente for ver na histopatologia, o que significa esclerose focal e segmentar? O focal significa que o paciente vai ter uma esclerose em menos de 50% dos glomérulos, ou seja, é um foco ali. Não são todos os glomérulos, é só um foco dos glomérulos. E segmentar por quê? Segmentar porque é uma parte só do glomérulo que é afetada. Então, eu pego menos de 50% dos glomérulos, focal, e segmentar, ou seja, eu não pego o glomérulo todo, eu pego só uma parte do glomérulo. Isso que significa GEFS. Qual a epidemiologia da GEFS? Isso é importante, a gente sabe que é um adulto. Agora, qual a etnia do adulto? Geralmente é um adulto negro, tá? O adulto negro é o protótipo do paciente com GEFS. Etiologia, muito importante a etiologia. A gente viu lá na lesão mínima que tem 5 associações. Aqui a gente tem diversas associações. A gente tem que lembrar que é toda associação, toda doença que leve a sobrecarga, a hiperfluxo no glomérulo. Então, se tiver hiperfluxo, vai ter uma esclerose ali no glomérulo e vai dar GEFS. Por exemplo, quem é que pode causar GEFS? Anemia falciforme. Anemia falciforme vai causar ali uma vasoconstrição, vai causar um afoiçamento de hemácias, vai entupir o vaso ali do glomérulo. E isso vai sobrecarregar os outros glomérulos remanescentes, vai dar GEFS. A obesidade mórbida também tem uma associação. A heroína também. A heroína faz vasoconstrição. Se faz vasoconstrição de alguns vasos, os vasos que sobram ali, que não estão com vasoconstrição, vai dar um hiperfluxo nesses vasos, vai sobrecarregar o glomérulo e vai dar esclerose.
Paciente com refluxo vésico-ureteral. O refluxo vai aumentar a pressão ali no glomérulo. E essa pressão aumentada no glomérulo pode levar à esclerose, vai levar à sobrecarga da função do glomérulo. Paciente com hipertensão, com diabetes, com HIV, paciente com todas essas condições vão levar a hiperfluxo, a sobrecarga do glomérulo. Beleza. Qual a fisiopatologia da JEFS? Isso é bem interessante, porque a gente já sabe que a JEFS é toda doença que cause uma sequela ali, que cause sobrecarga no glomérulo, um hiperfluxo no glomérulo, vai ativar fibroblastos ali no glomérulo. Esses fibroblastos vão fazer ali fibrose no glomérulo, vão fibrosar uma parte dos glomérulos, um segmento dos glomérulos. E essa fibrose vai fazer com que o paciente perca ali a barreira mecânica e os podócitos sejam perdidos. E quando os podócitos são perdidos, vai ter uma proteinúria não seletiva. Vamos entender. A gente viu que o paciente com lesão mínima, ele tem uma proteinúria seletiva, uma albuminúria, porque ele perde também os glicosaminoglicanos da membrana basal glomerular. Então a albumina vai embora, porque deixa de ser repelida pela carga negativa. Agora aqui o problema é só nos podócitos. Eu vou perder os podócitos. A membrana basal glomerular vai estar de boa. Agora que a perda dos podócitos é tão grande que o glomérulo não vai segurar mais proteína nenhuma. Vai perder albumina, vai perder outros tipos de proteínas pela urina. Então, o podócito não vai segurar mais as proteínas. Então, é isso que eu tenho que entender. É uma proteinúria não seletiva. Beleza. Quais as manifestações clínicas de uma JEFS? A gente sabe que JEFS é causa de síndrome nefrótica. Então, tem manifestações da síndrome nefrótica que a gente já discutiu em episódios passados. Mas a JEFS, além da síndrome nefrótica, tem duas associações que podem diferenciar ela, que é uma hipertensão arterial e a hematúria microscópica. Geralmente, as outras causas de síndrome nefrótica não vão causar hipertensão e não vão causar hematúria microscópica. Então, isso ajuda a diferenciar a JEFS. Beleza. Em relação aos exames complementares da JEFS, o que aqui tem de especial? A gente sabe que vai ter aqueles exames que a gente já viu da síndrome nefrótica. Agora, o que diferencia a JEFS é que ela tem, na biópsia renal, na histopatologia, ela tem essa hialinose glomerular. Vejam só essa foto. Essa foto não cai tanto assim em prova, tá? Mas vejam essa hialinose. Vejam como a JEFS, ela pega um segmento do glomérulo, tá? Ela não pega todo o glomérulo. Essa hialinose são esses depósitos aqui rosas no glomérulo, tá? Não era para existir esses depósitos rosas no glomérulo. Isso é hialinose glomerular. E, de novo, a JEFS não consome o complemento. Nem a lesão mínima, nem a JEFS consome o complemento, beleza? Vamos continuar. Em relação ao tratamento e conduta, o que é especial aqui na JEFS? Não tem muita coisa especial. O tratamento é parecido com o tratamento de qualquer síndrome nefrótica. Se você quiser ver, a gente já viu em episódios passados o tratamento da síndrome nefrótica. Agora tem uma coisa bem importante. Aqui eu não uso ciclofosfamida. Lembra que a gente falou que se o paciente não responder muito bem à prednisona, pode-se adicionar ciclofosfamida no paciente com síndrome nefrótica? Agora aqui é especial. O paciente com JEFS não responde muito bem à ciclofosfamida, tá? Esse é um conceito importante de guardar. Se você quiser guardar, JEFS, F não responde bem à ciclofosfamida. Então, JEFS não responde bem à ciclofosfamida. Beleza. Pode usar esse mnemônio para guardar. Vamos agora para a glomerulonefrite proliferativa mesangial. Agora, qual é a etiologia dessa mesangial? A gente sabe que a etiologia pode ser idiopática ou pode ser o lúpus, por exemplo. O lúpus pode afetar o mesângio do paciente. E qual é a fisiopatologia dessa glomerulonefrite proliferativa mesangial? A gente sabe que é depósito de IgA no mesângio, tá?
o mesângio é ali um sustentáculo do glomérulo, tá? As alças capilares, elas estão flutuando ali no glomérulo. Então, precisa do mesângio para dar uma sustentação para as alças capilares. E a gente sabe que se a IgA depositar nesse mesângio, o paciente pode ter a glomerulonefrite proliferativa mesangial. Beleza. E o que o paciente pode ter na clínica dele? Hematúria. A gente sabe que se a IgA depositar no mesângio, isso pode levar a hematúria. Isso é importante saber. Vamos agora para a glomerulopatia membranosa. Qual a definição da glomerulopatia membranosa? A gente sabe, a membranosa é a segunda maior causa de síndrome nefrótica em adultos. A primeira é a JEFS, a segunda é a membranosa. Já teve uma questão bem específica cobrando que a membranosa seria a maior causa em brancos nos Estados Unidos, enquanto a JEFS seria mais de hispânicos e de negros. E, no geral, esse conceito não cai muito. Guarde que a membranosa é a segunda maior causa de síndrome nefrótica em adultos. Beleza. Qual a epidemiologia da glomerulopatia membranosa? A JEFS a gente pensava num adulto negro. A membranosa a gente tem que pensar no adulto branco. Beleza. Qual a etiologia da glomerulopatia membranosa? Quais são as condições ali associadas? A gente tem que lembrar umas 6 principais. As outras a gente pode nem decorar, tá? Mas as 6 principais a gente precisa saber. Vamos lembrar que o lúpus está associado à membranose. Vamos lembrar que neoplasias estão associadas à glomerulopatia membranosa. E não é qualquer neoplasia. São neoplasias sólidas, por exemplo, neoplasia do pulmão, neoplasia do estômago, por exemplo. A hepatite B também está associada à membranosa. O uso de captopril também associa-se à membranose. Captopril, um IECA. Sais de ouro, como o aurotiomalato, estão associadas à membranosa. E o uso de D-penicilamina. Então, esses 6 aqui tem que gravar. Então, é ficar repetindo. Lúpus, neoplasia, hepatite B, captopril, sais de ouro, D-penicilamina. Lúpus, neoplasia, hepatite B, captopril, sais de ouro e D-penicilamina. Tem que ficar repetindo, tá? Se ainda couber alguma coisa a mais, gravem que essas condições abaixo que eu listei também estão associadas à membranosa, que são sífilis, que são hanseníase, esquistossomose, malária pelo plasmódio malariae, artrite reumatoide e doença mista do tecido conjuntivo. Mas eu quero que vocês gravem as 6 primeiras lá de cima, beleza? Já está de bom tamanho. Quais são as manifestações clínicas da membranosa? A membranosa vai ter manifestações da síndrome nefrótica. Então, se quiser, volte nas manifestações clínicas da síndrome nefrótica, que foi uma revisão que a gente já fez. Mas o que diferencia a membranosa? Ela pode ter manifestações paraneoplásicas. Opa, o paciente pode ter uma neoplasia ali de estômago. O paciente pode, sei lá, ter uma dermatomiosite. O paciente pode ter ali manifestações paraneoplásicas, uma acantose nigricans, por exemplo, uma tromboflebite superficial migratória. Tudo isso, o paciente pode perder peso, pode ter qualquer outra manifestação, anorexia, alguma manifestação que surge ali junto com a neoplasia. É importante. Opa, esse paciente está com a neoplasia? Esse paciente está com a membranosa? Será que ele tem uma neoplasia? Esses sintomas que ele tem aqui, será que justificam a neoplasia? Então é importante ficar de olho no paciente com membranosa, tá? Em relação aos exames complementares do paciente com glomerulopatia membranosa, o que é que tem de especial? A gente sabe que vai ter qualquer achado da síndrome nefrótica, que a gente já discutiu, agora achados específicos que já caíram em prova. Se eu fizer uma biópsia renal nesse paciente com membranosa e for analisar na microscopia óptica, eu vou ver que ele tem um espessamento da membrana basal glomerular. Vejam essa foto, que bacana. Olha só, essa foto mostrando em preto, aqui no glomérulo, esse espessamento da membrana basal glomerular, tá?
Então, ó, a membranosa, se a gente quiser gravar, a membranosa tem uma membranona. A membranosa tem uma membranona. Por quê? Porque a membrana basal glomerular é grande, é espessa. Beleza. E se eu colocar esse histopatológico na imunofluorescência indireta? Eu vou ver um depósito subepitelial de IgG e C3, que vão me dar um padrão granular. Lembram que a gente discutiu o padrão granular e o padrão linear na GNRP em episódios passados? Aqui, como vai ser um depósito abaixo do glomérulo, vai ser um padrão descontínuo, um padrão granular. Beleza. O padrão linear seria se depositasse na membrana basal glomerular, a única estrutura contínua do glomérulo. A gente já viu isso. E se eu fizer uma microscopia eletrônica, eu vou ver o quê? Um depósito eletrodenso subepitelial, porque está abaixo dos podócitos. Isso é menos clássico, tá? O mais clássico de cair na prova é o espessamento da membrana basal glomerular na microscopia óptica. O complemento, como é que tá? Ele está normal. Membranosa, Jeffs e lesão mínima tem complemento normal. Dois achados de exames complementares específicos, mas que já caíram na prova, é esse anti-PLA2R, que é o anticorpo antirreceptor de fosfolipase A2, e o antígeno de Heymann, tá? Isso não é muito solicitado na prática para o paciente com membranosa, mas assim, já caía uma questão bem específica de prova. Se quiser gravar, pode ser uma questão que diferencie você aí, tá? Esses dois achados de exames complementares. Vamos continuar agora com o tratamento e a conduta da membranosa. O que tem de especial? O que tem de especial é que a membranosa ela não é tão ruim assim. A Jeffs, por exemplo, a gente tem que entrar ali com a prednisona, não responde bem à ciclofosfamida, mas pode responder a uma ciclosporina, por exemplo. A gente sabe que a doença por lesão mínima, a gente sempre trata com prednisona, com corticoide. Agora, a membranose, a gente pode dizer que é mais dócil. Tem pacientes que a gente pode simplesmente não fazer nada. É óbvio que a gente vai investigar se o paciente tem uma neoplasia, se tem um lúpus, se tem uma hepatite B, se está usando algum medicamento. Mas, assim, se for de bom prognóstico, a gente pode fazer um tratamento expectante, não fazer muita coisa ali pelo paciente, tá? E o que seria bom prognóstico na membranosa? O paciente ser jovem, o paciente ser uma mulher, o paciente não ter lesão renal aguda, o paciente ter uma proteinúria menor que 10 gramas por dia. Tudo isso avisa para a gente, olha, esse paciente com membranosa, ele tem um bom prognóstico. Eu posso fazer um tratamento expectante para ele. Agora, claro, se o paciente tem um mau prognóstico, não tem nenhum desses critérios, aí a gente vai fazer o tratamento conforme a gente já falou na síndrome nefrótica. Beleza. Agora, um detalhezinho. Se o paciente tiver membranosa e a causa dessa membranosa for sífilis, como é que eu trato o paciente? Eu vou fazer prednisona? Eu vou fazer ciclofosfamida? Eu vou fazer ciclosporina? Não. Tá? Se o paciente tem uma membranosa por causa que ele tem uma sífilis, eu vou tratar só a sífilis. Vou dar só penicilina benzatina. Já foi uma questão de prova e pode ser o seu diferencial aí, beleza? Vamos agora para a glomerulonefrite membranoproliferativa, é a GNMP. Tem diversos sinônimos. Quais são os sinônimos para essa doença? Um sinônimo clássico é a glomerulonefrite mesangiocapilar, porque isso já diz, olha, essa nefrite vai afetar o mesângio e vai afetar as alças capilares. Então, eu posso chamar de GNMP, eu posso chamar de mesângio capilar. Beleza. Qual a epidemiologia da GNMP? A GNMP afeta bastante adultos, mas pode afetar também crianças. Isso é bem importante, porque lembra que a gente discutiu na GNPE que se tiver cara de GNPE, só que o complemento estiver baixo por mais de 8 semanas, a gente tem que pensar na GNMP. Então, ó, voltou aqui o conceito. GNMP também dá em criança, apesar de que é bem frequente em adulto. Então, pode pegar criança e adulto. A GNMP, qual seria a etiologia? Quais seriam as doenças associadas à GNMP? Tem uma que é clássica em prova, que é a vasculite crioglobulinêmica, tá? Também chamada de crioglobulinemia mista essencial do tipo 2. O C vai ajudar muito a gente a lembrar
quais são as causas ali de GNMP. Porque, olha, vasculite crioglobulinêmica, hepatite C, LLC, ou seja, leucemia linfóide crônica. Então, C ajuda muito. Hepatite C, vasculite crioglobulinêmica, LLC. E outras causas menos importantes ali, que não caem tanto em prova. Ser o lúpus, a esquistossomose e a malária por Plasmodium ovale. Beleza. Gravando hepatite C, vasculite crioglobulinêmica e LLC, já está de bom tamanho aí. Beleza. Qual seria, então, a fisiopatologia da GNMP? A fisiopatologia básica envolve a expansão mesangial. A gente já viu que ela pode ser chamada de mesângio capilar, glomerulonefrite mesângio capilar. Então, a membranosa, a gente lembra que era uma expansão ali da membrana basal glomerular. Nessa não. Quem vai se expandir é o mesângio, tá? O mesângio que se expande. Beleza. Quais as manifestações clínicas da GNMP? Manifestação clínica é aquelas manifestações que a gente discutiu já da síndrome nefrótica, só que agora o paciente tem também manifestações de síndrome nefrítica, que a gente já discutiu. Lembra sempre, a GNMP é um diagnóstico diferencial importante da GNPE em crianças, tá? Porque a GNMP tem tanto nefrótica quanto nefrítica. Então, por exemplo, a GNMP pode ter uma hematúria dismórfica, pode ter cilindros hemáticos, mas ao mesmo tempo pode ter uma proteinúria nefrótica, pode ter uma proteinúria acima de 3,5 gramas por 24 horas e mais. O paciente pode ter crioglobulinemia, o paciente pode ter manifestações da vasculite crioglobulinêmica. Beleza? Então é isso. Basicamente as manifestações clínicas são essas. E o que seria essa crioglobulinemia, por exemplo? A vasculite pode dar púrpura, por exemplo. Pode dar uma neuropatia periférica, tá? O paciente pode ter fenômeno de Raynaud, aquela palidez, cianose, rubor. Então, tudo isso o paciente pode ter associado, beleza? Então, a gente termina aqui a revisão diária de hoje. Eu encontro vocês no próximo dia para a gente continuar estudando um pouco a respeito da GNMP. Beleza? Tchau e até a próxima.